A diretoria do Botafogo respalda neste momento o trabalho de Renato Paiva à frente do comando do clube. Essa notícia é do meu amigo jornalista JP Fragoso, do Jornal o Globo. A gente vai repercutir um pouquinho aqui sobre esse assunto e também vamos falar um pouquinho sobre o que disse o Renato Paiva na coletiva de ontem, após a derrota para o Atlético Mineiro. Ele falou uma situação importante aqui que a gente tem que comentar. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Glorioso. Fala, meus amigos, muito boa tarde para vocês. Dia 21 de abril de 2025, feriado aqui no Rio de Janeiro, mais um feriado nesse feriadão aí que a gente está tendo nos últimos dias, feriado de Tiradentes, né? O Botafogo, como eu já disse aqui, a gente vai comentar sobre os assuntos da introdução, né? O Renato Paiva é o assunto do dia, não tem jeito, temos que falar sobre essa pauta. Mas antes eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like no vídeo que é muito importante. E se estiver aparecendo o botão hypar para você aí, clique nesse botão, ajuda muito aqui o canal do Medeiros. Beleza? Tem muita gente chegando aqui, principalmente após o vídeo de ontem. O vídeo de ontem acabou dando uma audiência aí maior do que a gente está acostumado. Obrigado a você que se inscreveu no canal. A gente aqui vai falar de Botafogo, de botafoguense para botafoguense. É isso que você que está chegando aqui e é novo no canal, você precisa saber. A gente vai elogiar quando precisa e vai criticar quando precisa, né? A gente vai falar aqui, não um discurso montado, mas o que vem realmente de um torcedor. Eu sou torcedor, você também está me assistindo, você também é torcedor. A gente erra, acerta e a gente vai tentando dar as nossas opiniões aqui sempre com respeito. Importante isso, sempre com respeito. Eu não vou xingar ninguém aqui, não vou xingar a diretoria, não vou xingar Renato Paiva, mas vou expor as minhas opiniões acerca do que eu estou vendo. É isso que eu tento fazer, tá? Então, obrigado mais uma vez por você se inscrever em nosso canal. Vamos falar um pouquinho da nossa parceira oficial do canal do Medeiros. A M2 Contábil está esperando você mandar aquela mensagenzinha sobre o seu imposto de renda. Se você não fez o seu imposto de renda ainda, vai até o dia 30 de maio. Se você chegar lá falando assim, olha, vim do canal do Medeiros, 10% de desconto. Beleza? Parceiro oficial do canal do Medeiros. Se você quiser saber todos os serviços que a M2 Contábil presta, você entra no site m2assessoriacontábil.com.br e também tem o link na descrição que vai direto para o WhatsApp da M2. Beleza? Clica aí e faça o seu imposto de renda. Cuidado com o leão, hein? Cuidado com a malha fina. Ó, faça com profissionais. A M2 está esperando a sua mensagem. Bom, vamos falar de Botafogo. Então, o Renato Paiva segue prestigiado pela diretoria do Botafogo, né? Não dá para falar de falta de convicção. Os caras estão convictos, né? Mesmo todo mundo vendo de forma diferente, a diretoria do Botafogo está lá, segue convicta, achando que o Renato Paiva é o nome ideal para mandar aí o restante da temporada no Botafogo, né? Começou muito mal, apenas 2 vitórias em 7 jogos no Botafogo. São 7 jogos com 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 38%, cara. Um aproveitamento baixíssimo nesse início de trabalho do Renato Paiva, se assemelhando, por exemplo, com o Thiago Nunes, com Bruno Lage, desempenho até pior, tá? Desempenho pior do que esses treinadores que não tiveram tempo no Botafogo. Não teve tempo, por quê? Resultados muito ruins. Chegou uma hora que a diretoria também respaldava esses treinadores, mas cedeu a pressão e acabou demitindo. E é isso que eu acho que o futebol ele traz pra gente. A diretoria nesse momento falar que respalda o treinador, eu acho até absolutamente normal, né? Chegar na imprensa falando que não respalda o treinador, nunca vi isso acontecer. Então ela está tentando ainda se manter convicta da escolha que ela fez, não está querendo admitir neste momento que errou na escolha, está colocando a culpa sobre os atletas, né? Impressionante, né? A apuração que a gente tem, né, do Jornal o Globo é que a diretoria do Botafogo ela considera que a má fase atual do time tem mais a ver com o mau momento de alguns dos principais jogadores da equipe. Então a diretoria está colocando a culpa, por exemplo, em alguns dos destaques da equipe do ano passado e que hoje estão mal. Alex Telles, talvez, perdeu até a posição titular, Marlon Freitas, Gregory, Barbosa, né? Quem é que a diretoria acha que está mal assim e que é realmente o culpado? Eles são os culpados. Mas me parece que a diretoria está indo para um caminho que pode dar um problema, pode dar uma situação ruim dentro do elenco do Botafogo. Ou a gente acha aqui que elenco não derruba treinador. É óbvio que derruba, gente. A gente vai achar que no Botafogo não vai acontecer. Acontece em todos os clubes.
Tu acha que o jogador ali não tem grupinho de WhatsApp? Olha o que a diretoria aí tá pensando. Tu acha que a diretoria não abre o Fogão Net para ler? Tu acha que os jogadores não abrem o Fogão Net? Tu acha que os jogadores não abrem o ge.globo para ler? É muita inocência da gente achar que não, né? O jogador vê, cara. O jogador vê as notícias. Aí agora os jogadores entram lá, vê a seguinte notícia no Jornal Globo. Diretoria culpa os atletas pelo mau desempenho. Aí já vem lá o linkzinho, ó, no grupinho de WhatsApp deles, com certeza, ó. Aí o que a diretoria tá fazendo? Ó, tá botando culpa em nós. E aí começa, cara. É uma situação complexa, complicada. O Renato Paiva foi pra coletiva ontem, se eximiu de culpa, colocou a culpa no gol sofrido falando no time, falando que não poderia sofrer gol daquela forma. Teve uma pergunta que ele acabou... ele elogiou o scout, mas ao mesmo tempo ele acabou deixando o Juan Cruz e o Elias Manuel numa situação bem complicada, né? Como se eles não tivessem dando certo, como se tivesse sido um erro do scout, né? O Juan Cruz e o Elias Manuel. São coisas que o torcedor aqui, por exemplo, pode falar. Eu antes até da contratação do Juan Cruz, eu já tinha dito que eu não faria a contratação, e ainda mais por 50 milhões de reais. Né? Mas uma coisa sou eu, torcedor, falar. Você, torcedor que está me assistindo aqui, falar. Outra coisa é o treinador, o líder da equipe, virar numa coletiva e falar que foi um erro do scout trazer o Juan Cruz e o Elias Manuel. Né? Ele até fala no final que ainda acredita que os jogadores possam dar resultado aqui, mas que até agora não demonstraram, e que ele não bota em campo o jogador porque foi pago 50 milhões nele. Imagina a situação agora. O Juan Cruz deve estar super feliz, né, de ter ouvido o treinador falar isso. E eu lembro, assim, isso parece até um déjà vu, né, porque eu lembro muito bem o que aconteceu com o Thiago Nunes. O Thiago Nunes foi um treinador que falava mal abertamente dos seus atletas no ano passado, botava a culpa nos jogadores em toda a coletiva. Nunca era culpa do Thiago Nunes, era sempre culpa dos atletas. Isso aconteceu no Botafogo, né? E rapidinho ele foi perdendo elenco, e a situação foi ficando complicada, e o John Textor foi e decidiu demitir ele após aquele empate contra o Aurora lá na Bolívia. Mas, dessa vez, não foi só o scout ou a diretoria que trouxe o nome, dessa vez foi o John Textor. O Thiago Nunes teve uma paciência menor do John, porque não foi propriamente o John Textor que escolheu o Thiago Nunes. Foi a diretoria do Botafogo, o scout do Botafogo, que acabou trazendo o nome dele, e o John Textor aprovou. Agora, o Renato Paiva foi uma entrevista feita com o John Textor, né, uma escolha ali, o John Textor na frente da negociação. Mas é aquilo, o John Textor é um cara de muito sucesso, é um cara que, assim, vai errar mais do que acertar, mas ele não está numa condição de que ele nunca vai errar. Ele vai errar, ele é um ser humano. E, assim, eu acho que Bruno Lage, por exemplo, foi uma escolha que acabou sendo errada, porque os resultados não aconteceram e o Bruno Lage não foi bem no Botafogo, mas fazia algum sentido naquela época, né? Tanto que o Bruno Lage hoje voltou para o Benfica e está lá no Benfica até hoje. Agora, o Renato Paiva parece ser mais uma escolha que, no final das contas, a gente vai acabar tendo que interromper o trabalho, e vai acabar sendo uma escolha errada do John Textor, né? Mas, em contrapartida, ele já escolheu o Luiz Castro, já escolheu o Arthur Jorge. Então, assim, ele mostra exatamente que não é 100% de aproveitamento o John Textor nas suas escolhas. Ele pode errar como todo ser humano erra, né? Isso é fato. Então, assim, se por um acaso der uma reviravolta, Renato Paiva começar a encantar, Botafogo começar a ganhar jogos, encaixar o trabalho, o que vai acontecer é a diretoria ser parabenizada, no final das contas, pela paciência que teve, por ter servido de escudo, né, na frente do treinador num momento de pressão, num momento de crise, e acabou dando certo. Isso pode acontecer? Pode, apesar de eu achar que as chances são bem remotas, nada indica que isso vai acontecer. Se estivesse no Campeonato Carioca ainda, poderia acontecer, ganharia ali do Nova Iguaçu, do Boa Vista, do Olaria, e daria um jeito de você reverter a situação. Times mais fracos, Botafogo ganharia confiança, teria uma sequência de vitórias, e isso poderia acontecer. O que acontece é que agora a gente tem jogos muito mais difíceis. Por exemplo, agora a gente pega o Estudiantes lá em La Plata. Sendo bem honesto, a gente não é favorito para essa partida. Com o desempenho atual que a gente está tendo, a gente não é favorito. Quem é o favorito é o Estudiantes. O Estudiantes precisa da vitória, está jogando em casa diante do seu torcedor e está pegando um time que desempenha mal, que é o Botafogo. Então, assim,
É complicado você pensar em reverter uma situação dessa mediante esses jogos dificílimos que a gente tem. Depois do Estudiantes, a gente tem um clássico contra o Fluminense. O Fluminense está encarando esse clássico como se fosse uma final. O Fluminense tem uma sequência grande de derrotas seguidas para o Botafogo. A notícia que saiu agora há pouco é que o Renato Gaúcho vai poupar todos os titulares na Sul-Americana, no jogo do meio de semana. Enquanto o Botafogo vai jogar a vida lá na Argentina contra o Estudiantes, o Fluminense vai descansar os seus jogadores, os seus titulares, porque o Fluminense está encarando o clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro como se fosse uma final, para interromper essa sequência de vitórias que o Botafogo está tendo para cima do Fluminense. Né? Nem o Renato Gaúcho vai viajar para esse jogo da Copa Sul-Americana. Então, além do Estudiantes fora de casa, a gente vai ter depois um clássico muito complicado contra o Fluminense, né? Uma equipe que está mordida contra o Botafogo, com uma sequência aí grande. Já disse que o Botafogo só vence o Fluminense. O Fluminense está querendo interromper isso. E depois o Botafogo enfrenta o Bahia, fora de casa. Logo o Bahia, o último time do Renato Paiva, onde o Renato Paiva é odiado por lá, né? Não por menos, né? O que ele fez com o Bahia foi inacreditável, foi um absurdo, foi bizarro o trabalho dele no Bahia, né? Foi muito ruim. Então, assim, os jogos são difíceis. Talvez o jogo mais tranquilo, entre aspas, que a gente tem aí é contra o Capital na Copa do Brasil. No final de abril agora, a gente joga a primeira partida na Copa do Brasil e a gente vai jogar a primeira partida no estádio Newton Santos, né, na Copa do Brasil, e vamos ver como é que vai ser. Então o jogo mais tranquilo me parece ser esse, contra o Capital, que é um time pequeno, né, um time do Distrito Federal, e que a gente tem a obrigação de vencer na terceira fase da Copa do Brasil. De resto, são jogos complicadíssimos, cara. E eu não sei, sinceramente, se depois desses jogos a diretoria vai manter esse respaldo que está hoje com o Renato Paiva. Não sei, de fato. Essa notícia que o JP Fragoso trouxe muito bem hoje, que a gente está repercutindo aqui agora nesse vídeo, é uma notícia do dia 21 de abril de 2025. Não sei se lá no dia 1º de maio, dia 5 de maio, não sei se a gente vai estar falando no mesmo tom aqui de notícias, cara. Vai depender muito do resultado dessas partidas. O desempenho do Botafogo, nada indica que o Botafogo vai fazer aí 3, 4 vitórias para cima desses clubes. Muito pelo contrário. Acho o Estudiantes favorito contra o Botafogo, depois clássico contra o Fluminense. Clássico não costuma ter favorito, o desempenho do Fluminense nesse momento é melhor do que o Botafogo, mas é um jogo clássico, é decidido no detalhe. Vamos ver o que vai acontecer, qual o detalhe que vai resolver a partida. E depois o Botafogo tem o Capital pela Copa do Brasil, onde eu acho o Botafogo favorito. E por fim pega o Bahia na Fonte Nova, onde eu já falei do Bahia aqui e vou repetir. Acho que o Bahia, com o Rogério Ceni, tem um trabalho mais consolidado no momento e acaba tendo, sim, um leve favoritismo para cima do Botafogo com o desempenho atual. A gente tem que tratar o Botafogo com o desempenho de 2025 e o que está fazendo agora, neste momento, abril de 2025. A gente não pode tratar o Botafogo com o desempenho de 2024. 2024, acho que o Botafogo chegaria favorito contra o Fluminense, chegaria favorito contra o Bahia, chegaria até em condições de não perder para o Estudiantes na Argentina, mas uma coisa é o Botafogo de 2024. Esse não existe mais, gente. O que existe é um Botafogo de 2025 do Renato Paiva, um trabalho que até o momento não existe e que a diretoria está tentando de todas as formas se agarrar para não admitir que errou. Um pouco de ego, talvez, faz parte, né? Não quer admitir que errou na escolha, então tá ali tentando se abraçar a qualquer custo com o treinador, mas que vai soltar o abraço se nessas 3 partidas a gente não obter nenhuma vitória, por exemplo, né? Perder para o Estudiantes, perder para o Bahia, perder o clássico contra o Fluminense, aí, filho, a vaca vai para o brejo e a gente vai voltar aqui depois, nos próximos dias, falando sobre outras notícias, não que a diretoria está respaldando ainda o trabalho do treinador, porque futebol é assim, é resultado, não está entregando resultado, a pressão vai aumentar, a torcida vai começar a fazer protesto e é isso que vai acontecer. Beleza? E a gente vai, ao longo da semana, trazendo mais informações para vocês. A de hoje é essa. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês, um abraço, até a próxima. Valeu!